aqui do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia. Na aula de hoje você vai precisar do caderno, da borracha e do lápis. Então abra aí seu caderno e vamos fazer o primeiro registro dessa aula. A data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu já volto para a gente continuar nossa aula. Muito bem, então vamos relembrar o que a gente fez na nossa última aula. Na última aula eu apresentei para vocês o Vespersaurus paranaense, né? Foi o primeiro dinossauro encontrado no Paraná. Nós fizemos a leitura do texto, eu mostrei para vocês como que o texto estava lá na internet. Fizemos uma atividade, né? Para entender as palavras com o auxílio dos dinossauros, né? Os dinossauros nos davam uma pista e a gente identificava qual que era o significado daquela palavra dentro do texto. Fizemos também uma atividade para compreender a palavra com o auxílio do dicionário, né? Identificando qual palavra podia substituir a palavra em destaque da frase sem mudar o sentido da frase. E no final da aula eu propus para vocês que fizessem um registro escrevendo qual informação sobre os dinossauros você achou mais interessante. Então nós tivemos várias informações sobre dinossauros na nossa aula, né? Sobre o Vespersauro, né? Eu mostrei para vocês qual que era o maior, o mais comprido, o mais rápido, e você pode ter anotado a informação que você mais gostou, mais achou interessante. Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com o texto do Vespersauro. Então, eu fiz a leitura para vocês do texto, mostrei a página da internet de onde o texto foi retirado. E você deve estar lembrado que no meio desse texto tinha algumas imagens. E qual é a função de uma imagem no texto? Que as imagens, ela tem uma função ali no texto, né? As imagens aparecem no texto para confirmar ali as informações do texto, para complementar o sentido do texto. Então, as imagens são ferramentas que os autores usam para nos auxiliar na compreensão daquele texto. Como esse texto que eu trouxe para vocês, eu tirei da internet, de uma revista digital, ele tem também um outro recurso que nos auxilia na compreensão do texto, que é um vídeo. E é esse vídeo que nós vamos assistir agora. Então, dê olho no vídeo aí. Na década de 70, paleontólogos descobriram uma estranha pegada fóssil no interior do Paraná. O animal que a produziu parecia andar apoiado em um único dedo do pé. Agora, na cidade de Cruzeiro do Oeste, foram encontrados fósseis do possível autor da pegada. Com um longo dedo central no pé, cercado por outros 2 dedos curtos que exibiam garras grandes e estreitas. Estas possivelmente funcionavam como lâminas cortantes. Usando tomografia e reconstituição digital, foi possível simular como os dedos se encaixavam, produzindo a pegada. Vespersaurus paranaensis, um pequeno dinossauro predador bípede com 1,60 m de comprimento. Suas vértebras eram cheias de cavidades, como nas aves atuais, e seus dentes possuíam serrilhas como de uma faca. Vespersaurus viveu há 85 milhões de anos, quando o grande deserto cobria boa parte do sudeste brasileiro. Lá, esse carnívoro caçava pequenos animais entre as dunas.
e possivelmente tepterossauros como Caio Ajara. Vespersaurus é o primeiro dinossauro descoberto no Paraná e se revelou o terópodo mais bem preservado do Brasil. Perceberam então que, assim como as imagens, esse vídeo também confirma as informações que a gente tinha no texto? Então esse vídeo nos auxilia aí a gente criar uma imagem assim, mental, né, das informações do texto. Ainda mais que estamos falando de dinossauros e nós nunca vimos um dinossauro. Então ali pelo vídeo a gente consegue perceber como é que era esse modo de caminhar desse dinossauro, como que os cientistas descobriram que ele se apoiava num dedo só. Vimos ali a paisagem do Paraná. Então esse vídeo, ele complementa as informações do texto. Mas esse recurso só é possível quando o texto está no meio digital, na internet, numa revista digital. Para nossa aula, esse vídeo também nos auxiliou a lembrar as informações do texto. E é com essas informações do texto que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, de olho no texto. A primeira informação que a gente tinha no nosso texto era o título. O título sempre traz informações do texto que a gente vai ler, né? Ele traz ali a informação principal do texto. Muitas vezes a gente decide se vamos ler ou não um texto pelo título. E você lembra do título do texto? Olha só, ele está aqui, só que ele está todo bagunçado. Então eu vou dar um tempo para você organizar essas palavras e formar novamente o título do texto. Vamos conferir então como é que ficou esse título? Eu trouxe aqui no quadro para eu fazer junto com vocês, porque eu quero dar umas dicas para vocês de como a gente pensa na hora de realizar uma atividade assim, de organizar um trecho de um texto ou uma frase. Eu tenho certeza que você já se deparou com uma atividade dessas, né? Na sala sempre as professoras estão pedindo, organize a frase, né? Organize o texto. E tem algumas coisas bem importantes que a gente tem que pensar para realizar essa atividade. Então vamos pensar lá. O título é uma frase. As frases começam com letra maiúscula, então vamos identificar a palavra com letra maiúscula. Eu tenho aqui o e Paraná. Qual das duas palavras eu vou começar a frase? Paraná, eu sei que começa com letra maiúscula porque é o nome de um estado. E usamos letra maiúscula, né, para escrever nome de estados, de lugares, de pessoas. Poderia ser a primeira palavra da frase? Poderia, mas aí ia sobrar o, né? E eu não vou poder pôr esse o no meio da frase, porque ele está em letra maiúscula, né? E só usamos letra maiúscula no início da frase. Então, eu vou usar o o. O quê? Do que estamos falando no texto? Né? O título nos aborda, nos fornece o tema do texto. Do que estamos falando? Dos dinossauros. Mas era qualquer dinossauro? Não, era o primeiro. Então, o primeiro dinossauro. O que aconteceu com esse primeiro dinossauro? Ele foi encontrado, então foi descoberto, né? Então, o primeiro dinossauro descoberto, ele foi descoberto em algum lugar. Que lugar que era? No
Aonde que era? No Paraná. O título nos coloca uma característica desses dinossauros, né? Para chamar a nossa atenção. Qual que era a característica? Que ele andava. Como ele andava? Em um dedo só. Então, o título ficou: o primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Vocês devem estar percebendo que aqui no final da frase não temos ponto final. E é assim mesmo, em títulos não se coloca ponto final. Perceberam então como eu fui organizando as ideias para retomar esse título? Eu fui dando uma sequência lógica nas ideias. Então, sempre que você tiver que organizar uma frase, um texto, vá te fazendo perguntas para você mesmo, para ver se está tendo uma lógica aquilo que você está escrevendo, tá? Essas perguntas vão te ajudar a organizar seu pensamento. Então, lá no slide agora, conferindo. O primeiro dinossauro descoberto no Paraná andava em um dedo só. Confira se está certinho aí no seu caderno. Vamos para a nossa próxima atividade, então? Nossa atividade está aqui escondida, né, atrás de alguns números ali. A gente vai fazer essa atividade juntos, tá? Não precisa você anotar, mas eu quero que você vá pensando junto comigo aí nas questões dessa atividade. Vamos lá, então? Questão número 1. No auge do período Cretáceo, um carnívoro caçava na paisagem repleta de areia e dunas do interior do Paraná. Essa informação é verdadeira ou é falsa? O período Cretáceo era a época que viveram os dinossauros, né? Então, o texto está dizendo para a gente que tinha um carnívoro que caçava, né, na paisagem do Paraná, que era cheia de areia. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Acertou quem disse que a informação é verdadeira. Realmente, né? O Vespersauro vivia no Paraná numa época muito diferente. Então, respondemos essa questão, vamos tirá-la dali. Mas temos uma surpresinha atrás da questão. O que será que tem ali, hein? Vamos responder a próxima para descobrir? Questão 2. A nova espécie foi nomeada Vespersaurus paranaensis, devido à região onde foi encontrada. É verdadeiro ou é falso? O Vespersauro foi encontrado no interior do Paraná. Então, ele ganhou esse nome, Vespersaurus paranaensis, por causa da região onde ele foi encontrado? A informação é verdadeira. Então, vamos tirar essa questão. Olha lá, temos então, estamos percebendo que temos ali atrás uma imagem. Do que será que se trata essa imagem? Questão número 3. O Vespersaurus paranaensis, como foi batizado, se assemelhava ligeiramente a um Velociraptor ou a um Tiranossauro. Ele era parecido com outro dinossauro. Qual que era? O Velociraptor ou o Tiranossauro? Acertou quem respondeu? Velociraptor, né? Ele era parecido com esse outro dinossauro. Tirando, então, a questão,
Tá conseguindo identificar a imagem? Já está reconhecendo essa imagem? Você já viu essa imagem, hein? Vamos então para a última questão? 4. O Vespersaurus era um dinossauro enorme, maior que um caminhão, ou pequeno, do tamanho de uma motocicleta? Hoje no vídeo a gente viu ali, né? O Vespersauro em relação ao tamanho do ser humano, dá para perceber bem o tamanho dele. Ele era enorme ou ele era menor? Acertou quem disse? Pequeno, do tamanho de uma motocicleta. E revelando a imagem toda, olha só a imagem do Vespersaurus, né? A gente viu essa imagem lá no comecinho da sequência, quando eu dei as dicas para vocês descobrirem a temática da sequência. Essa imagem também estava no texto. E quando uma imagem aparece no texto, ela vem em seguida de uma descrição, né? Para dizer para o leitor do que se trata aquela imagem, que é a legenda. Então, qual é a legenda mais adequada para a imagem? 1. Representação do esqueleto de Vespersaurus paranaense. Ou 2. Funcionamento do esqueleto de Vespersaurus paranaense. Releia ali as duas alternativas e marque lá no seu caderno. Se você acha que é 1, coloca 1. Se você percebe que é 2, coloca 2. Eu vou dar um tempinho para você. Conferindo então a resposta certa, é a número 1, né? Então aí a imagem é uma representação do esqueleto do Vespersaurus, né? Não está mostrando o funcionamento, até mesmo porque é uma imagem, né? Parada. Para a gente ver o funcionamento, a gente viu lá no vídeo. Vamos agora analisar alguns trechos do texto para a gente compreender esses trechos melhor. Então vamos lá. Os dinos do gênero Velociraptor, são conhecidas duas espécies, viveram nos atuais territórios da China e da Mongólia há algo entre 75 e 71 milhões de anos atrás, 20 milhões de anos depois do brasileiro recém-descoberto. O trecho nos diz que o Velociraptor e o Vespersaurus paranaenses viveram no mesmo espaço e tempo, ou seja, no mesmo local na mesma época, ou em espaços e tempos diferentes. Então, você vai reler o trecho, analisar bem as informações para responder. Eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade.
conferir então como é que ficou essa questão? Então vamos pensar lá. O Velociraptor, ele viveu na China e na Mongólia. O Vespersauro viveu no Paraná. Então eles viveram no mesmo espaço? Não. Vamos pensar no tempo. O Velociraptor viveu há 75 milhões de anos. O Vespersauro há 90 milhões de anos. Então o Vespersauro viveu antes do Velociraptor, né? Porque na contagem do tempo a gente conta de trás para frente. E 90 milhões de anos aconteceu antes de 75 milhões de anos. Então, o Vespersaurus e o Velociraptor não viveram na mesma época. Então, qual que é a questão correta? Eles viveram em espaços e tempos diferentes. Próximo trecho. Uma das características distintivas do paranaense são suas patas. Elas possuem 3 dedos principais. Apesar disso, só o dedo central, mais comprido, ficava apoiado no chão. Os 2 laterais, mais curtos, mantinham-se apontados ligeiramente para o alto. De acordo com o trecho, o paranaense corria apoiado em um só dedo, em 3 dedos. Essa tá fácil, mas se precisar, releia o trecho. Eu espero você responder. Vamos conferir então como é que ficou? Então o texto está dizendo pra gente que o Vespersauro, né, tinha 3 dedos. E apesar disso, só o dedo central, que era mais comprido, ficava apoiado no chão. Os outros 2 dedos laterais ficavam apontados para cima. Então como é que ele corria? Apoiado nos 3 dedos ou em um dedo só? Ele corria apoiado em um dedo só, porque era só um dedo que ficava apoiado no chão. Agora eu quero que vocês olhem com atenção a imagem. Vamos olhar a imagem e ler os trechos que tem ali, ó. Qual dos trechos se refere à imagem? 1. Uma das características distintivas do paranaense são suas patas. Elas possuem 3 dedos principais. Apesar disso, só o dedo central, mais comprido, ficava apoiado no chão. É o mesmo trecho da questão anterior. Número 2. Essa história de correr apoiado em um só dedo, feito uma bailarina, parece exótica, mas não é. Cavalos, burros e zebras evoluíram todos de um ancestral com 3 dedos. Qual desses 2 trechos se referem à imagem? Releia os trechos e anotem no seu caderno, trecho 1 ou trecho 2.
Conferindo então, a resposta correta é a número 1, né? A imagem está mostrando ali as características da pata do dinossauro, né? Que tinha lá os 2 dedos apontados para cima e o que ficava encostado no chão. Bem, agora eu quero que você olhem aqui esse trecho do texto. Tem algumas palavras aí que estão escondidas, tá? Então eu vou fazer a leitura do trecho e você já vai pensando de qual palavra pode ser que está escondida ali. O Paranaensis era um terrópodo, o mesmo grupo a quem pertence outros bípedes de bracinhos, como já mencionados Velociraptors e o célebre T-Rex. São eles que dariam as aves atuais, exatamente como um contemporâneo. O mais recente dinossauro brasileiro tem óculos em alguns pontos, que diminuem um pouco sua massa corporal. Aí temos as palavras ali, monstros, ossos, curtos, pombo, origem. Então, você vai identificar qual é a palavra correta para cada parte do texto, tá? Então, você vai colocar lá no seu caderno. Não precisa copiar o texto todo. Coloca número 1, qual a palavra correta. Número 2, qual a palavra correta, tá? Faça a atividade que a gente já retorna. Vamos conferir, então, quais eram as palavras que estavam escondidas, onde que elas se encaixam? Então, lá, relendo de novo. O Paranaensis era um terrópodo, o mesmo grupo a quem pertence outros monstros, bípedes de bracinhos curtos, como já mencionados Velociraptors e o célebre T-Rex. São eles que dariam origem às aves atuais, exatamente como um pombo contemporâneo. O mais recente dinossauro brasileiro tem ossos ocos em alguns pontos, que diminuem um pouco a sua massa corporal. Agora está completinho o texto. Bem, vamos conhecer melhor esse texto que a gente está estudando, tá? Eu quero que você pense aí agora. O texto que estamos estudando foi escrito para contar uma história? Está contando a história do Vespersauro? Não, né? Ele foi escrito para nos ensinar a fazer alguma coisa. A gente aprendeu a fazer alguma coisa lendo esse texto? Também não. Ele foi escrito para relatar uma descoberta?
Sim, ele está relatando uma descoberta, né? Ele está contando para a gente que foi descoberto um novo dinossauro no Paraná. Então, esse tipo de texto que relata uma descoberta tem um gênero, que é o gênero texto de divulgação científica. E na mão de gênero, né, de texto, os textos de divulgação científica, eles são bem importantes para a gente, porque são textos feitos baseados em pesquisas. E muito do que a gente estuda, do que a gente aprende no dia a dia na escola, é baseado em pesquisas científicas, né? Então, a gente usa esse tipo de texto no dia a dia. Ele está presente nos livros didáticos, né, de várias matérias. Vamos conhecer melhor esse gênero, texto de divulgação científica? Como é escrito um texto de divulgação científica? É escrito baseado em pesquisas, em dados coletados. Então, não é um texto inventado. O texto de divulgação científica, ele é feito com base em pesquisas, em estudos, em comprovações científicas, né? Então, é um texto que é fundamentado por uma pesquisa, por dados verdadeiros. Com que finalidade? Para que se escreve esse tipo de texto? Divulgar, relatar descobertas científicas de forma clara e objetiva. Então, esses textos são para contar as novidades da ciência. Contar para quem? Para qualquer pessoa, né? Todo mundo tem interesse em saber o que está acontecendo na ciência, o que estão descobrindo, né? Se estão descobrindo novos medicamentos, cura de doenças, se descobriram um novo planeta, né? As descobertas da tecnologia, todo mundo tem interesse sobre isso. Então, são escritos esses textos para contar essas pesquisas. Então, os cientistas fazem lá a pesquisa, o trabalho deles, faz a divulgação lá no meio dos estudiosos daquele assunto, mas também divulgam essas informações para todas as pessoas. Então, por isso ele tem que ser uma forma clara e objetiva. Então, eu não preciso ser uma estudiosa de dinossauros para me interessar sobre o que a ciência já descobriu sobre eles, né? Eu não preciso ser uma estudiosa lá do planeta Marte para querer saber o que a ciência sabe sobre Marte. Então, qualquer pessoa tem que ser capaz de ler um texto de divulgação científica e entender. Por isso que ele tem que ter uma linguagem clara, né? Que todos leiam e compreendam aquela pesquisa. Mas qual é a linguagem utilizada? Então, a linguagem apresenta termos técnicos da área, linguagem científica. Linguagem científica são aquelas palavras usadas só para tratar daquele assunto. Por exemplo, a gente falando aqui dos dinossauros, a gente tem usado algumas palavras assim como era mesozoica, período cretáceo, terrópoda. Essas são palavras científicas relacionadas aos dinossauros. A gente não usa essas palavras para falar de outras coisas. Então, nesse texto, nos textos de divulgação científica, aparece essa linguagem. Mas, apesar dessa linguagem científica, a pessoa que escreve esse texto tem que ter a preocupação de colocar as outras informações de forma clara. Porque mesmo que você não saiba o que significa aquele termo científico, o texto que está ao redor dele tem que conseguir te fazer compreender o que eles estão falando. Que mais? Quem escreve esse tipo de texto? Quem escreve são os pesquisadores, os cientistas, os professores, os jornalistas, qualquer pessoa que queira divulgar uma descoberta científica, né? Geralmente são as pessoas que trabalharam naquela descoberta, né? Porque eles querem que todo mundo saiba o que eles descobriram, né? Professores que estudam aquele tema e jornalistas, porque uma das funções dos jornalistas é informar a população. E eles escrevendo textos científicos, divulgação científicas, eles informam as pessoas sobre as descobertas da ciência. E onde são publicados? Aonde que eu acho esse tipo de texto? Em revistas e jornais científicos, né? Então não adianta eu procurar numa revista de moda, de fofoca, porque não vai ter. Em livros, né? Que não sejam livros de literatura, livros didáticos, livros científicos. Plataformas de divulgação científicas, que são aqueles sites que tratam desses assuntos, né? Televisão e internet. Bem, os textos de divulgação científica têm a função de transmitir as informações de maneira clara e objetiva. Então, já expliquei para vocês que o texto tem que ser fácil de compreender.
Para isso, os autores utilizam diferentes estratégias para facilitar a compreensão de fatos científicos durante a leitura. Então, a pessoa que escreve o texto, ela se preocupa como é que o leitor está entendendo. Então, ela usa alguns recursos ali da língua portuguesa para deixar esse texto mais fácil. Vamos analisar algum desses recursos. Então, vamos ver esse trecho lá. Como o lagarto, Gueragama sul-americana e o pterossauro, Kaiowajara dobrunsky. As palavras destacadas estão escritas em itálico. Itálico é esse tipo de letra ali deitadinho, né? É uma fonte que tem no computador. E esse tipo de letra, ele é usado em algumas situações. Vamos ver quais são essas situações. O itálico é utilizado em títulos de livros, filmes, músicas, pinturas, esculturas, entre outros, citados do texto. Então, a pessoa está escrevendo um texto e vai falar o nome de um livro. O Pequeno Príncipe. Então, ela vai escrever o nome O Pequeno Príncipe com essa fonte itálica. Vai falar o nome do filme. No texto que estamos estudando, fala lá Jurassic Park. A palavra Jurassic Park está escrita em fonte itálica. Nomes científicos de espécie, que é o caso do texto ali, né? Tem a espécie do lagarto e a espécie do pterossauro. Palavras em outros idiomas e palavras às quais você queira dar ênfase. Então, essas fontes são usadas, essa fonte itálica é usada nessas situações. Em nomes de livros e filmes, quando estão no meio de um texto, nomes científicos, né? Palavras que estão em outra língua, ou se o autor quiser dar um destaque àquela palavra. Ainda nesse mesmo trecho. Como o lagarto Gueragama sul-americana e o pterossauro Kaiowajara dobrunsky. As palavras destacadas correspondem a uma linguagem científica ou informal? Pense um pouquinho. O autor destacou essas palavras com a fonte itálica. E essas palavras, então ele quis chamar atenção para essas palavras, porque elas correspondem ao quê? A uma linguagem científica, né, que está se referindo àquele assunto dos dinossauros, ou uma linguagem informal que a gente usa no dia a dia para conversar? A linguagem científica, né, são o nome científico daquela espécie de dinossauros. Então agora preste atenção a esse outro trecho. O Vespersaurus paranaensis, como foi batizado, se assemelhava ligeiramente a um velociraptor. Nesse trecho, quais palavras correspondem a um nome científico? Então você vai escrever no seu caderno quais são as palavras que correspondem a um nome científico. Quais foram as palavras que você anotou? Olha lá, Vespersaurus paranaensis. Tá certo, então a gente sabe que essas palavras são um nome científico porque elas estão aí na fonte itálico, tá? Mais um recurso que o autor utilizou para a gente compreender melhor esse texto. Vamos lá ver. Daí vem o seu nome. Vesper, em latim, significa oeste. E esta é a origem da palavra vespertino. As aspas foram usadas nas palavras oeste e vespertino para ressaltar palavras que merecem destaque, ressaltar palavras desconhecidas no texto. Então, as aspas são aqueles símbolos que estão ali do ladinho da palavra.
Elas têm várias funções dentro da língua portuguesa. Mas aqui, nesse caso, por que o autor colocou a palavra oeste e vespertino entre aspas? Será que ele quer chamar atenção para essas palavras ou essas palavras são desconhecidas? Acertou quem respondeu que ele quer ressaltar as palavras que merecem destaque. Por que ele quer chamar atenção para essa palavra? Para o leitor entender que vesper vem do latim, né? Tá lá até o vesper em itálico, porque é uma outra língua. Mas então, vesper significa oeste. E vesper deu origem à palavra vespertino e daí o nome Vespersaurus, que foi descoberto no oeste do Paraná. Então, essa é a relação do nome do animal. Então, ele quis chamar atenção para essas duas palavras, para que a pessoa entendesse de onde veio o nome Vespersaurus paranaense. Mais um trecho. Os dinos do gênero Velociraptor, são conhecidas duas espécies, viveram nos atuais territórios da China e da Mongólia. Outro trecho. Que já revelou dezenas de saurópodes, os pescoçudos herbívoros grandes e dóceis, com patas que parecem pilares, nos arredores da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Nos trechos destacados, os parênteses foram usados para acrescentar uma explicação, acrescentar uma consequência. Então, parênteses é aquele sinalzinho, né, tortinho assim. Então, tem trechos que está entre parênteses. Por que o autor colocou esses parênteses? Para dar uma explicação ou para acrescentar uma consequência. Aconteceu alguma coisa que aconteceu outra. Vamos pensar. Então, lá no primeiro trecho. Os dinos do gênero Velociraptor. Aí tem os parênteses. São conhecidas duas espécies. Então, o autor está explicando que são conhecidas duas espécies de Velociraptor. No próximo trecho, que já revelou dezenas de saurópodes. Aí, os pescoçudos herbívoros grandes e dóceis com patas que parecem pilares. Então, ali, aquele trecho entre parênteses está falando como eram os saurópodes. Então, o autor usou os parênteses para acrescentar uma explicação. Né? Por isso que ele usou esse recurso, para a pessoa entender o que é um Velociraptor e o que é um saurópodes. Muito bem, vamos agora para o nosso momento jurássico, que é aquele momento que eu quero mostrar alguma informação desse livro aqui para você. Então, os dinossauros viveram no nosso planeta numa época há 250 milhões de anos atrás, até mais ou menos uns 65 milhões de anos atrás. Esse período que eles viveram aqui no planeta Terra se chamava Era Mesozoica, e era uma época muito diferente do que o nosso planeta é hoje. Então, o clima era diferente, a vegetação era diferente. E os dinossauros viveram nessa época que foi dividida em 3 períodos. O período Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Cada período desse teve dinossauros diferentes. Esses períodos foram divididos de acordo com a forma que os continentes tinham naquela época. Então, os continentes não eram como eles são hoje. Então, no período Triássico, os continentes eram um continente só, se chamava Pangeia. Depois, no período Jurássico, os continentes foram tomando uma outra forma, foram se separando, né? Parece que tem 2 continentes. E no período Cretáceo, a Terra ficou mais parecida com o que ela é hoje. E foi nessa época que os dinossauros habitaram o planeta Terra. Nessa época, não existiam seres humanos. Então, o dinossauro e o homem nunca se encontraram. Interessante, né? Essas informações? Então, agora eu tenho um desafio para você. Olha lá. Escreva algumas características do Vespersaurus paranaense, o primeiro dinossauro encontrado no Paraná. Então, você vai escrever aí no seu caderno alguma coisa que você lembre que a gente falou do Vespersaurus. Combinado? Então, nossa aula por isso, para hoje é isso. E eu espero vocês para a próxima aula. Abraço, se cuida. Tchau!